Olá, gente. Nós vamos continuar o nosso estudo de escatologia bíblica. Nós vimos que no vídeo passado, no slide passado, nós vimos que é impossível nós interpretarmos o milênio de maneira literal. E é impossível nós interpretarmos o livro de Apocalipse de maneira sequencial, especialmente o capítulo 19 e o capítulo 20 de Apocalipse. Então é impossível, por causa disso, nós colocarmos o milênio depois da segunda vinda de Cristo. Eu fiz análise para vocês, uma análise crítica do milênio na perspectiva pré-milenista, para mostrar isso para vocês. É só você olhar aí o vídeo passado, está no canal aí. Se você procurar, tem uma playlist no canal onde eu explico tudo isso. Hoje eu vou me deter a mostrar para vocês algumas razões por que nós não devemos interpretar o milênio de maneira literal. Eu vou dar algumas razões para que nós não interpretemos o milênio de maneira literal, como propõem os pré-milenistas. Obviamente, a gente respeita, é claro, as opiniões contrárias, né? Nós temos um posicionamento, respeitamos aí o posicionamento contrário, mas eu vou dar alguns motivos pelos quais eu acho que a interpretação literal do milênio ela não é correta, tá bom? Eu vou aqui apresentar os slides. Eu estou gravando pelo Google Meet para ver se foi uma maneira que eu encontrei de aparecer e colocar o conteúdo, tá bom? Então eu vou colocar aqui o slide para você olhar e averiguar as razões, tá? Uma por uma, do porquê que então eu creio que nós não devemos interpretar o milênio de maneira literal. Então, como você pode ver, acho que você pode visualizar aqui na tela ao lado o slide. O tema é justamente esse, tá? Por que não devemos interpretar o milênio literalmente? Porque o milênio não deve ser interpretado de maneira literal. Bom, o primeiro motivo pelo qual o milênio não deve ser interpretado de maneira literal é justamente porque a interpretação literal do milênio ela depende de passagens do Antigo Testamento e não propriamente dita do livro de Apocalipse capítulo 20. Então, os pré-milenistas, se eles forem realmente literais e interpretarem o texto de Apocalipse capítulo 20 de maneira literal, é impossível chegar à conclusão de que o milênio ele é literal, de que ele vai ser aqui na Terra, de que vai ser um reino que vai ter como capital Jerusalém. O livro de Apocalipse capítulo 20 não menciona judeus. Então, quando você analisa o livro de Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e versículo 6, você não chega à conclusão de milênio aqui na Terra. Então, de onde que os pré-milenistas tiram a ideia de que o milênio vai ser aqui na Terra? De onde? Não é de Apocalipse 20. De onde é? De passagens do Antigo Testamento. Tá? E algumas passagens nem se referem ao milênio, inclusive. Tá certo? Algumas passagens sim se referem ao reino messiânico, mas outras, como essa que eu estou mostrando aqui na tela, Isaías capítulo 65, versículo 17 ao 25,
Passagens como essa não falam do milênio, falam de novos céus e nova terra. Veja bem o texto aqui. Olha o que o texto diz. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis perpetuamente no que crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem de clamor. Não haverá nela criança que viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha, como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, meus queridos, esse aqui é um dos textos, não é só esse não, tá? Um dos textos que falam. Veja, eu vou voltar aqui o slide rapidinho. Agora, olhe para o texto e me respondam do que é que Isaías está falando. Que evento ele está se referindo? Pois eis que crio novos céus e nova terra. Por incrível que pareça, os pré-milenistas interpretam isso aqui como sendo o milênio. Mas Isaías está falando de novos céus e nova terra. Por que aqui os pré-milenistas não interpretam esse texto literalmente? Por que esse texto, já que eles dizem, uma das premissas dos dispensacionalistas, que são os principais proponentes da linha pré-milenista, uma das premissas deles é interpretar o texto de maneira literal, até mesmo textos proféticos. Por que aqui eles não são tão rígidos quanto uma interpretação literal? E é interessante, né? É interessante porque eles nos acusam de espiritualizar o texto. Mas nós estamos interpretando o texto aí de maneira literal. Para nós, quando Isaías diz, eis que crio novos céus e nova terra, qual é a interpretação? A interpretação é de que, de fato, Isaías está dizendo que Deus cria novos céus e nova terra. Que esse evento aí se refere a novos céus e nova terra. Não o milênio. Agora, quem é que está espiritualizando o texto aí? São os amilenistas ou são os pré-milenistas que interpretam esse
esse texto, colocando milênio aí. Não existe palavra milênio aí. Palavra milênio não tem aí no texto. Agora, obviamente, nós seguimos a regra de interpretação bíblica, né? O que faz sentido nós interpretamos literal, o que não faz sentido nós interpretamos de maneira figurada. Então, o restante do texto nós interpretamos de maneira figurada. Por quê? Porque o texto começa dizendo que João está se referindo a novos céus e nova terra. Então, o versículo 17, que é a abertura do texto, está falando disso, novos céus e nova terra. O restante é figurado, é uma linguagem poética que era adequada para aquela época, um período de guerra, de morte, em que as pessoas não viviam muito tempo. Então, é isso que o texto está dizendo. Mas, por incrível que pareça, né, aqui os pré-milenistas encontram o milênio, que não está aí no texto. Não aparece em lugar nenhum no texto. Tá bom? Muito bem. Então, passagens como essa, tá? Os pré-milenistas usam para falar que, para colocar lá em Apocalipse 20, inclusive, por exemplo, veja, o profeta Isaías fala novo céus e nova terra. O apóstolo João, em Apocalipse 21, fala novo céus e nova terra. Tanto em grego, quanto em hebraico, quanto em português, quanto em latim, novos céus e nova terra é novos céus e nova terra. De modo que para nós, Isaías e João estão falando do mesmo evento. Para os pré-milenistas, por incrível que pareça, não sei onde é que eles encontram o milênio aqui em Isaías, por incrível que pareça, para os pré-milenistas, Isaías está falando do milênio e João está falando de novo céu e nova terra. A mesma expressão aparece em Isaías e Apocalipse, mas para os pré-milenistas ele fala de uma coisa e João fala de outra coisa. Não encontrei até hoje uma explicação legítima que explique isso. Mas na cabeça dos pré-milenistas está correto. A interpretação pré-milenista literal de Apocalipse 20 não é de Apocalipse 20, é de textos do Antigo Testamento. Porque se você pegar Apocalipse 20, você não chega à conclusão. Se você levar o texto a sério, você não chega à conclusão. Eu vou explicar isso para vocês em um outro vídeo, né, na sequência, de que o milênio ele é literal, de que é terreno, e de que tem judeu, e de que vai ser a partir de Jerusalém. Você não chega à conclusão dessas coisas. Só se você ler os textos do Antigo Testamento. Tá bom? O segundo motivo, então, do porquê que nós não aceitamos a interpretação de Apocalipse 20 de maneira literal, o milênio, né, de maneira literal, está aí exposto no slide que você pode ver. Apocalipse é um livro apocalíptico. Apocalipse era um estilo literário comum na época do apóstolo João, no primeiro século. E como o livro de Apocalipse, há outros apocalipses não canônicos, tá? Então, era comum apocalipses, né, naquela época. Então, o livro de Apocalipse, ele é um apocalipse, tá certo? E todo o apocalipse, ele nunca é interpretado de maneira literal. Ele sempre é interpretado de maneira figurada. E em toda a Bíblia, o único lugar em que a palavra 1000 anos aparece é em Apocalipse. Fora de Apocalipse, só aparece em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. E não aparece com sentido literal de 1000 anos. Mas, mesmo em 2 Pedro 3,8,
não aparece com o sentido de um reino milenar de 1000 anos. Então esse é o segundo motivo, tá? A palavra 1000 anos, que aparece em Apocalipse, se referindo ao milênio, não aparece em nenhum lugar dessa forma. O único lugar em que a palavra aparece é em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, e não aparece com o sentido de 1000 anos, tá bom? Vou mostrar aqui o texto para vocês de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Olha que o texto diz: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia, olha, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então aqui aparece a expressão 1000 anos, mas não designando 1000 anos, mas fazendo uma referência ao fato de que Deus não conta o tempo como nós contamos. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. O que é que os amados não devem esquecer? Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, no texto aqui de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Pedro está combatendo falsos mestres que estavam colocando em xeque a vinda do Senhor Jesus, dizendo que ele já teria vindo ou que ele estava demorando para vir, talvez nem viesse. Então, os falsos mestres estavam enchendo a cabeça dos crentes com essas coisas, com essas heresias. E o apóstolo Pedro escreve essa carta para combater eles e trazer segurança para os crentes. Porque a grande questão é que quando Jesus disse que ele voltaria logo, em breve, né? E aí, então, o apóstolo João está dizendo, olha, não se esqueçam de uma coisa. Para Deus, o breve de Deus não é o breve nosso. Então, por quê? Porque para ele, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, não esqueçam disso. Quando ele falou que em breve ele voltaria, é em breve mesmo. Agora, o breve dele não é o nosso breve, porque ele não conta o tempo como nós contamos. Quando ele diz que ele vem em breve e já passou 2000 anos, para ele não passou nem 2 horas, 2 dias. Para nós é 2000 anos, mas para Deus ele não conta dessa forma. É como se não tivesse passado 2 horas nem 2 dias para ele. Porque um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele é atemporal, ele não conta o tempo cronologicamente como nós contamos. Então, ainda é breve para Deus. Quando ele falou que era o breve dele, não o breve nosso, era o tempo dele, não o nosso tempo. Então, vê que quando Deus anuncia determinado número de tempo, não significa que seja literalmente aquilo. E aí a gente jogando isso para Apocalipse 20, 1000 anos ali, não significa 1000 anos literais. É impossível. Portanto, se refere a toda a era cristã, até a vinda do Senhor Jesus. A gente vai depois me esgalhar um pouquinho isso lá para frente, tá? Então, veja, esse é o segundo motivo, então, pelo qual nós não conseguimos enxergar o milênio como sendo uma coisa literal. O terceiro motivo é que o ensino claro e literal do Novo Testamento como um todo é que depois de Jesus voltar, será estabelecido novos céus e nova terra, e não o milênio. Eles querem interpretar Apocalipse 20 de maneira literal, mas Apocalipse 20 é um livro altamente simbólico. Os próprios pré-milenistas compreendem o simbolismo do livro. Então, agora, quando nós vamos para as cartas, e as cartas são literais, tá? As cartas são literais. Quando nós vamos para as cartas, e quando nós observamos o que acontece
por ocasião da segunda vinda de Cristo, ou o que acontece depois, o texto é muito claro. Depois é juízo, novos céus e nova terra. Veja então o texto de 2 Pedro, esse mesmo texto que eu li agora para vocês, no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 13. Eu vou colocar aqui o texto em tela para vocês. Olha que o texto diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Então, os falsos mestres estavam dizendo isso. Ele está demorando, talvez ele nem venha mais. Isso é uma falácia. Isso é papo furado. Então, ele diz, olha, o Senhor não está demorando, não. Como alguns estão dizendo aí, né? Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Ou seja, ele tem um ânimo muito longo. Longânimo quer dizer que ele tem um ânimo muito longo, uma paciência muito grande para convosco. E essa paciência que Deus tem é porque ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, ou seja, de maneira repentina, inesperada, sem aviso prévio. O ladrão não aparece na casa dos outros e diz, olha, te prepara que mais tarde eu venho aí, hein? Não, ele não diz isso. Ele chega de maneira inesperada e te surpreende, você não está esperando, então ele diz, virá entretanto como ladrão. O dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, como nós devemos viver? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Olha o que ele fala agora aqui no final. Nós, porém, segundo a sua promessa. Então, qual é a promessa que Deus fez para nós e que nós esperamos, né? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? O milênio aqui na Terra, o reino milenial? Não. Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, olha o que Pedro está falando. Veja, ele não está retardando a sua vinda, tá? Ele não está demorando. Parece que está, mas não está. Ele virá como ladrão. E quando ele vier, a terra vai passar por um processo de purificação pelo fogo. E os elementos serão abrasados e se derreterão. E depois disso? Depois disso, nós esperamos o que ele prometeu. O que foi que ele prometeu? Novos céus e nova terra. Não um milênio. Veja que aqui, segundo Pedro, o apóstolo Pedro está concordando com Isaías. Ele está dizendo, olha, segundo a sua promessa, onde foi que Deus fez a promessa do novo céu e nova terra? Qual o lugar na Escritura que Deus fez essa promessa? Isaías 65, né? Ó, a segunda promessa que ele fez lá, e é o que nós esperamos, Pedro está dizendo, depois disso é novo céu e nova terra. Aqui era o lugar para ele falar do milênio, né? Ou seja, o Senhor não retarda a sua vinda, ele virá e virá como ladrão. Os elementos se desfarão e nós, segundo a sua promessa, esperamos o reino milenial, em que ele vai reinar a partir de Jerusalém e os judeus serão cabeça e não cauda, né? Como fala os pré-mileniais.
Mas o Pedro não fala isso, numa carta literal, onde ele deveria falar, e que ele fala justamente do que acontece após a segunda vinda de Cristo. Ou seja, a interpretação de um milênio aqui na Terra contradiz 2 Pedro. Contradiz o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. O apóstolo Pedro está dizendo, depois da vinda do Senhor Jesus, é novos céus e nova terra que nós esperamos. Os milenistas dizem, os pré-milenistas dizem assim, não, é o milênio. Você fica com quem? Você fica com os pré-milenistas ou você fica com o apóstolo Pedro? Você tem que escolher. Porque o apóstolo Pedro está dizendo aqui claramente, depois da vinda de Jesus, nós esperamos novos céus e nova terra. Não um reino milenial. Eu fico com o apóstolo Pedro. Né? Eu fico com o apóstolo Pedro. Se você quiser ficar com os pré-milenistas, fica. Mas o apóstolo Pedro está dizendo que depois do reino, depois da vinda do Senhor Jesus, não tem milênio, tem novos céus e nova terra. Certo? Mais um motivo aqui. Tá? Mais um motivo pelo qual não interpretar o milênio literalmente. Quando os mortos ressuscitarem, não começará o milênio, terminará o milênio. Isso nós vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 a 28. Tá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 a 28. Eu vou colocar o texto aqui para vocês verem. Que depois da ressurreição, não começará o milênio, terminará. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aqueles que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo está falando da ressurreição. E depois da ressurreição, segundo o apóstolo Paulo, não vai começar o milênio, vai terminar, ele vai entregar o reino ao Pai. Ele já está reinando, segundo o apóstolo Paulo aqui no texto. Ele já está reinando. Depois da ressurreição, não começa o milênio, termina. Os pré-milenistas acreditam que haverá duas ressurreições. Uma antes do milênio, só dos salvos, e uma depois do milênio, para o juízo final. Bom, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que depois da ressurreição é o fim. É quando Jesus vai entregar o reino ao Pai. Tá bom? Um outro motivo pelo qual não devemos interpretar o milênio de maneira literal é que o milênio geralmente é construído a partir de uma separação entre Israel e igreja. E isso seria como reconstruir o muro que o próprio Cristo derrubou. Esse aqui é o grande X da questão entre amilenistas e dispensacionalistas. Eu vou dizer assim, veja, há duas maneiras de você interpretar a relação de Deus com a humanidade. Ou você interpreta pelo pacto, ou você interpreta de maneira dispensacionalista. Tá bom? Os amilenistas, eles são aliancistas. O que é ser um aliancista? Aliancista são aqueles que acreditam que em toda a Bíblia só há uma aliança, um pacto. Esse pacto, ele é administrado de maneira diferente em toda a Escritura, à medida que a revelação vai sendo progressivamente completada. Então Deus vai fazendo vários pactos
que não são pactos diferentes em essência. Em essência, há um só pacto, mas esse pacto é administrado de maneira diferente em toda a Escritura, de modo que em toda a Escritura só há uma aliança, só há um Deus, um mediador dessa aliança, um povo, um meio de salvação, um único evangelho, uma única revelação. Então, a doutrina do pacto unifica a Escritura numa única revelação e o povo de Deus num único povo. De modo que Israel no Antigo Testamento é o começo da igreja. Na verdade, a igreja começa lá no Éden, né? Mas, só para vocês entenderem a questão de Israel e igreja, então Israel é o começo da igreja. E a igreja no Novo Testamento é a continuidade e expansão de Israel, que no Antigo Testamento era exclusivo de Israel, ali dos judeus, né? O povo de Israel. Você viu poucos gentios entrarem nessa aliança. E os gentios então estavam todos fora desse plano redentor de Deus, desse pacto. Mas no Novo Testamento, em Cristo, quando Cristo fez uma nova aliança, e essa nova aliança não é uma aliança totalmente nova, mas é uma restauração daquela aliança passada. Quando Cristo renovou essa aliança, ele renovou não só com Israel, e também não renovou com todos os israelitas de descendência física, mas ele fez essa aliança com todos os povos, incluiu os gentios nessa aliança, formando um único povo, de modo que os descendentes de Abraão são todos aqueles agora que crêem em Cristo. São descendentes de Abraão, legítimos herdeiros da promessa feita a Abraão. Esses aí são os aliancistas. Tá bom? Os dispensacionalistas, eles fazem uma divisão entre Israel e igreja. Para eles, Israel é Israel e igreja é igreja. O que foi ordenado para Israel não passa para a igreja. A igreja não é obrigada a fazer. E as promessas feitas para Israel, e é por isso que eles brigam, eles insistem tanto em usar os textos do Antigo Testamento, porque lá está escrito Israel, né? Então, as promessas feitas a Israel, nação, a nação de Israel, não pode se cumprir na igreja. Tem que se cumprir em Israel. Por isso que eles insistem tanto com o milênio aqui na Terra. Então, eles fazendo essa divisão, eles dividem o povo de Deus em dois. Israel e igreja. Então, por causa disso, existe essa diferença de opinião entre pré e amilenista, né? Porque nós vemos que todas as promessas feitas a Israel se cumprem na igreja, de maneira espiritual. E o que foi ordenado para Israel passa para a igreja, então a igreja continua fazendo. Por exemplo, a igreja continua circuncidando as crianças, só que nós sabemos que no Novo Testamento a circuncisão foi substituída pelo batismo. Então os aliancistas batizam os filhos da aliança, os filhos do pacto, né? A semente piedosa, semente bendita, né? Que são os filhos dos crentes. Então os aliancistas, eles batizam os filhos dos crentes, não todas as crianças, os filhos dos crentes, tá? Filhos da aliança. Guardamos o dia do Senhor, continuamos tendo que guardar os 10 mandamentos, a lei de Deus de maneira geral, e, portanto, tudo aquilo que era próprio de Israel passa para a igreja e continua na igreja. Então, para nós não há descontinuidade, há uma continuidade, e nessa continuidade há algumas substituições. No Antigo Testamento haviam sacrifícios feitos. No Novo Testamento continuamos sacrificando, mas não mais animais. Romanos 12 diz que o sacrifício somos nós mesmos vivos no altar de Deus, consagrados a Deus. Hebreus fala de louvores e de boas ações como sacrifícios.
Apocalipse fala das nossas orações como sacrifícios. Então, são sacrifícios espirituais. Lá na primeira carta de Pedro, ele diz, no capítulo 2, acho que versículo 4 ou 5, que nós oferecemos como sacerdotes a Deus sacrifícios espirituais. Então, há substituições, mas nenhuma estrutura pactual do Antigo Testamento foi cancelada no Novo Testamento. Foi substituído. Tá bom? Então, por causa deles fazer essa separação, antigo, novo, Israel, igreja, e dividir a história da redenção em dispensações diferentes e desconectas, por causa disso é que eles constroem o milênio na Terra usando as passagens do Antigo Testamento que tem que se cumprir em Israel. E isso, ao nosso ver, reconstrói, levanta um muro de separação que a cruz derrubou. E eu vou mostrar isso aqui no texto de Efésios 2 e depois Efésios 3. Porque os dois textos tratam da mesma coisa e há outros textos que falam sobre isso. Eu não sei como é que os pré-milenistas não vê esses textos, né? Olha o que o texto diz. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, incircunciso é uma expressão que significa assim, vocês estão fora do pacto, fora da aliança, né? Vocês não receberam o sinal do pacto em vocês. E os judeus chamavam os gentios de incircuncisos por isso. Mas eles eram circuncidados, como diz o apóstolo Paulo aqui, na carne, não no coração, né? Muitos deles, né? Por mãos humanas. Ele fala assim, Paulo, né? Naquele tempo, estavais sem Cristo. Olha aqui essa expressão aqui, ó. Desculpe aqui o traço que eu fiz aqui, porque meu mouse tá tremendo aqui, né? Não sei porquê. Mas olha o que ele diz aqui. Separados da comunidade de Israel, essa era a condição dos gentios antes de Cristo, tá bom? Eles estavam separados da comunidade de Israel. Estranhos às alianças, ó. Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, essa era a condição dos gentios no Antigo Testamento. Estavam separados da comunidade do pacto e estranhos às alianças, né? Estranhos. Olha o que ele diz agora aqui. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, gentios, que antes estavais longe, olha, observe que aqui Paulo fala, antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, ele fala do antes, separado da comunidade de Israel, estranhos às alianças, estavais longe antes, mas agora, ó, em Cristo Jesus, fostes aproximados pelo sangue. Ele continua, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Gentios e judeus, ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus.
Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Olha o que Paulo diz. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então aqui ele está falando de um mistério de Cristo, o qual aqui é o mistério de Cristo, né? O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, no Espírito. A saber, aí ele vai falar agora que mistério é esse, que antes, em outras gerações, no Antigo Testamento, não é muito claro. Por isso que é um mistério, mas é um mistério que já foi revelado, não é um mistério que continua sendo um mistério, né? É um mistério que já foi revelado, mas que antes, em outras gerações, não havia sido revelado. Que mistério é esse? A saber, que os gentios são co-herdeiros, ou seja, herdeiros juntos, herdeiros igualmente herdeiros e legítimos herdeiros, membros do mesmo corpo, ou seja, aquele corpo, aquela congregação no Antigo Testamento, aquele povo que era o povo de Deus, o povo do pacto, né, com quem Deus fez aliança. Os gentios agora que creem em Cristo, que são lavados pelo sangue de Jesus, fazem parte do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, a promessa não foi feita só para os judeus, e nem foi feita para todos os judeus, incondicionalmente. A promessa foi feita para todos os eleitos, independente se é judeu ou gentil. Tá? Então, separar Israel da igreja e dizer que Deus tem um plano só para a nação de Israel e que a igreja é um parêntese na história com quem Deus está tendo um caso para depois se voltar para Israel. É como levantar uma barreira de separação que Cristo derrubou. Por isso a gente não vê sentido no milênio literal. A insistência no cumprimento literal das profecias do Antigo Testamento vai contra o modo como o Novo Testamento o interpreta. Esse aqui é um outro ponto, né? Se você pegar as passagens do Antigo Testamento que falavam do reino milenial, do reino messiânico, se você pega as passagens do Antigo Testamento dos profetas que falam de um reino messiânico futuro, você vai chegar à conclusão, de fato, de que o milênio, de que esse reino seria terreno mesmo, um terreno físico, em Jerusalém e tal. Mas quando você pega o Novo Testamento, que se refere a esse reino, o Novo Testamento não interpreta essas coisas de maneira literal. E veja, aqui uma coisa importante, né? Os pré-milenistas nos acusam de espiritualizar o Antigo Testamento. Quem espiritualiza o Antigo Testamento são os apóstolos. E a gente apenas segue o exemplo deles. Nós só interpretamos literalmente aquilo que os apóstolos interpretaram literalmente. Como eles espiritualizam esse reino messiânico, então nós também espiritualizamos. É simples. Nós interpretar o milênio de maneira literal é contrário à maneira como os apóstolos interpretaram o Antigo Testamento. Se não, vejamos aí. Esse texto aqui de Atos capítulo 2, veja o que o apóstolo Pedro diz. Irmãos,
Seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então aqui o apóstolo Pedro está falando lá em Pentecoste, e ele está citando aqui o fato de que Deus prometeu a Davi que um dos seus descendentes se assentaria no trono. E ele está dizendo que esse descendente é Jesus, e que Deus o ressuscitou dos mortos, diferente de Davi, que continuou morto. E ele continua: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então aqui, nesse texto aqui de Atos, capítulo 2, versículo 29 a 36, o apóstolo Pedro, no Pentecoste, está dizendo que Deus prometeu que um dos descendentes de Davi se assentaria no trono e reinaria em Israel. E Pedro diz que quando Deus fala isso para Davi, ele estava se referindo à ressurreição de Jesus. Que Jesus reinaria a partir da sua ressurreição. E aí ele conclui dizendo que esse Jesus, Deus o fez Senhor, Curios e Cristo. Curios era um título dado ao rei. Deus o fez Rei e Messias. E como Rei e como Messias, qual é o papel dele? O que um rei faz? Você já viu um rei que não reina e um rei, eu falo de rei de direito de verdade, né? Que não tem o reino? Pedro diz que Jesus já está reinando a partir da ressurreição. Agora veja, por exemplo, o outro texto aqui de Atos, capítulo 15, versículo 14 e 18. Então aqui nós vimos o texto de Atos em que Pedro fala do descendente de Davi. Quem lê as passagens da promessa de Deus a Davi vai pensar num trono na terra, lá em Jerusalém, de fato, como o Salomão. Mas Pedro diz que esse descendente é Jesus e ele já está sentado a partir da ressurreição no trono. Certo? Agora olha esse outro texto aqui de Atos, capítulo 15, versículo 48, 14 ao 18. Aqui é Tiago falando, tá? Ele diz: expôs Simão como Deus. Primeiramente visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Aí ele vai citar aqui a profecia. Eu não lembro agora, eu vou pedir desculpa a vocês, porque eu não lembro agora qual profeta ele está citando aqui. Me parece que é Miqueias, tá? Ou é Amós, não tenho certeza agora, tá? Mas é um desses profetas menores. E ele diz assim: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz
estas coisas conhecidas desde séculos. Essas palavras do apóstolo Tiago, se você ler, eu li, tá? Esqueci de mencionar aqui o texto do profeta que o apóstolo Tiago está aqui se referindo. Eu esqueci, vou ficar devendo esse texto aí, né? Mas se você ler o texto que Tiago está se referindo aqui, irmãos, é muito claro o texto de um milênio terreno, de um reino terreno. Se você ler o texto do profeta o qual Tiago aqui se refere, você vai chegar à conclusão, lá naquele texto, se não existisse nenhum texto no Novo Testamento, lá, se você fosse um judeu escutando o profeta falar lá, você esperaria um reino terreno. Igual os pré-milenistas querem, né? Mas Tiago aqui está dizendo o contrário. Ele está dizendo assim, olha, quando Deus falou pelo profeta lá atrás, de que ele iria restaurar o tabernáculo caído de Davi, quando ele falou isso lá atrás, pelo profeta, ele estava se referindo à inclusão dos gentios na igreja. Vê se não é surpreendente isso. Porque lá a gente pensaria em uma coisa completamente física, em estrutura física. Levantar o tabernáculo como se fosse uma reconstrução do tabernáculo, do templo. Algo físico. Mas quando o Tiago interpreta isso, e ele está falando aqui em Atos 15, justamente daquela situação que está acontecendo. Pentecoste, o Espírito Santo desce ali, é derramado, os gentios começam a ouvir o evangelho e eles começam a querer entrarem na igreja e fazerem parte daquela família, que prioritariamente era formada de judeus. E aí começa toda aquela situação, os judeus querem que os gentios que estão sendo inclusos agora guardem toda a lei de Moisés. Começa aquela discussão, aquele debate, Tiago então vem dizer, olha, gente, quando o profeta falou daquilo ali, ele está falando justamente disso, da inclusão dos gentios aqui. Agora está se cumprindo aquilo que o profeta falou. A inclusão dos gentios é a restauração do tabernáculo caído de Davi. Veja que ele está interpretando de maneira espiritual uma profecia que foi falada de maneira literal e física, terrena. O apóstolo Tiago está interpretando isso de maneira espiritual. Tá? Esse aqui é um motivo muito forte que eu vejo do porquê que não devemos interpretar o milênio de maneira literal. É estranho. É estranho. O milênio pré-milenista é muito estranho e você não encontra nenhum paralelo na Bíblia daquilo que propõe os pré-milenistas, dispensacionalistas, né? Por quê? Por que é estranho? Os pré-milenistas acreditam que a Terra no milênio será habitada por dois tipos de pessoas diferentes. Eu vou explicar. O processo de redenção, ele culmina num processo final que é a glorificação. A glorificação é quando nós ressuscitamos já. Nós ressuscitamos com corpos glorificados, os salvos, né? Corpos glorificados, totalmente diferente do nosso. Em termos, não vai ser como é agora, né? Então, vai ser glorificado. E quando nós ressuscitarmos com os corpos glorificados, nós não teremos mais as aspirações pecaminosas que nós temos agora. Então, a glorificação é o estágio já para vivermos na eternidade. Mas os pré-milenistas acreditam que pessoas glorificadas
vão conviver junto com pessoas não glorificadas e pessoas ímpias ainda. Então, na verdade, haverá 3 grupos de pessoas. Haverá ímpios no milênio, crentes não glorificados e crentes já glorificados no milênio. Não sei onde eles encontraram apoio escriturístico, né? Até hoje eu não vi nenhuma explicação plausível, legítima, de um dispensacionalista quanto a isso. É muito estranho, é absurdo até acreditar, conceber a ideia de que pessoas glorificadas, sem pecado já, vão viver nessa terra ainda manchada pelo pecado, com crentes não glorificados, vão conviver juntos. Não sei como vai ser essa convivência, nenhum lugar na Bíblia fala sobre isso. E ainda por cima, vão conviver junto com os ímpios. Esses glorificados deveriam já estar vivendo em novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Mas para os pré-milenistas, que eu não sei onde eles encontram isso na Bíblia, não é estranho? Onde é que está na Bíblia isso? Essa convivência, né, entre ímpios, crentes não glorificados e crentes já glorificados, vivendo junto ali, no dia a dia, né? Convivendo e tal. É estranho. E se nós formos literalistas demais em Apocalipse 20, nós chegaremos à conclusão de que só quem vai ressuscitar são os mártires. Veja aqui o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 a 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui está claramente dizendo que quem vai ressuscitar, quem é que vai ressuscitar? Os que foram degolados, decapitados, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Esses que vão ressuscitar. Essa é a primeira ressurreição. O restante de crentes que não foi decapitado não vão ressuscitar. Se a gente interpretar esse texto de maneira literal. Você acha que só aqueles que foram decapitados, mártires, que vão ressuscitar na primeira ressurreição? E os outros crentes não vão ressuscitar porque não foram martirizados? Porque o texto diz isso. Literalmente. Se a gente for interpretar de maneira literal, a gente vai ter que dizer isso. Eu nunca vi um pré-milenista interpretar isso de maneira literal. Porque eles só interpretam literalmente aquilo que interessa para eles, né? Aquilo que é conveniente para eles. Desculpe falar assim, mas é a verdade. Ou seja, aquilo que não é conveniente, eles não interpretam de maneira literal. Por exemplo, aqui, literalmente eles teriam que dizer isso. E o último motivo é que as duas nações mencionadas em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 9, não existem mais. Aqui está o texto de Ezequiel 39, versículo 1 e versículo 17. Diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza
ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh e de Meseque e Tubal. Tu, pois, ó, aí no 17 diz assim, né? Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus: dize às aves de toda espécie, aí a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte, para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Isso aqui parece aquele texto que a gente viu lá na análise crítica do milênio, né, de Apocalipse 19. Então, Gog aqui é mencionado em Apocalipse. Então, Gog aqui, que era rei de Magog. Gog era o rei, Magog era a terra. Aparece em Apocalipse 20, do versículo 7 ao 9. Infelizmente eu não projetei aqui, né? Mas lá o texto diz que no final do milênio, Satanás será solto e ele fará uma coligação, ele reunirá de novo as nações, ele sairá e irá enganar de novo as nações, e ele vai reunir todas as nações. Aí ele menciona lá Gog e Magog para peleja contra o povo de Deus, né? E aí então, como é que ele vai reunir Gog e Magog? Gog e Magog são mencionados em Ezequiel 39. Não existe mais. Gog já morreu. Magog não existe mais. Então, sabe, o que Deus vai fazer? Vai ressuscitar Gog? Vai fazer surgir de novo Magog? Não existe mais. Se acabaram. O que Deus vai fazer? Vai fazer essas Gog ressuscitar, Magog ressurgir de novo? Ou é uma expressão figurada para dizer que Satanás vai reunir todos os inimigos do povo de Deus para pelejarem contra o povo de Deus? Então aqui, veja que não tem outra saída a não ser interpretar de maneira figurada. Entende? Então aqui eu vou fazer uma síntese de novo, resumido, de tudo que eu já falei, do porquê não interpretar o milênio de maneira literal, tá bom? Já expus todos os textos, não vou expor de novo, mas eu vou fazer um resumo dos pontos que eu abordei aqui, tá bom? Primeiro, porque a interpretação literal do milênio não é uma interpretação tirada de Apocalipse 20, e sim de passagens do Antigo Testamento. Porque se o pré-milenista interpretar só Apocalipse 20 e esquecer os textos do Antigo Testamento, ele não chega à conclusão de um milênio literal. Que a Bíblia nos ensina de maneira clara que depois da vinda de Jesus não tem milênio, tem novos céus e nova terra. Depois da ressurreição não começa o milênio, termina o milênio. O milênio literal só é possível com algumas condições. Por exemplo, a separação entre Israel e igreja. É impossível você chegar você separar judeu de gentil. Você fazer aquela separação que Cristo acabou na cruz. Senão, não tem como você chegar à ideia de um milênio literal. Se você não... Então, depende dessas condições para que haja um milênio literal. Então, e o quinto motivo é que interpretar o milênio de maneira literal vai contra a maneira como os apóstolos interpretaram as profecias do Antigo Testamento. Sexto, porque se nós interpretarmos o milênio literal
O texto de Apocalipse 20, versículo 4 ao 6, ali está versículo 4 e 5, mas é versículo 4 ao 6 de maneira literal, então nós vamos ter que concluir que somente os mártires vão ressuscitar e os demais crentes não. E por último, a Gog e Magog, que é mencionado em Apocalipse 20, versículo 7 ao 9, não existe mais. Ou seja, é mais fácil entender como sendo algo figurado mesmo, tá bom? Então, essas são as razões, tá bom? Obviamente, como eu disse, né? A gente respeita, não concorda, tá bom? Mas respeita a opinião contrária. Mas nosso posicionamento aqui, esses motivos, e veja, eu coloquei aqui alguns, mas tem outros motivos ainda, né? Mas esses motivos aí, pelo menos esses, fazem com que nós não consigamos interpretar o milênio de maneira literal e por isso não conseguimos concordar com os pré-milenistas dispensacionalistas, tá bom? Então, aguardem aí para mais um vídeo que eu vou postar aqui no canal sobre escatologia bíblica e outros assuntos também. Se puder, compartilha com seus amigos e curta aí a página, né, para que o YouTube ele mantenha o nosso canal aí no ar, tá bom? Dê esse apoio para nós aí.